sejam todos bem-vindos, começando mais um programa Seara dos Médiuns. Hoje eu aqui novamente, matando a saudade de vocês e vocês também matando saudade de mim, né? Aquela troca de energia gostosa que a gente gosta muito. Vamos dar as boas-vindas, então, para os nossos participantes e amigos? Seja bem-vinda, Alê, respondendo novamente, levando conhecimento a todo mundo. Com muita alegria que nós iniciamos aí mais um estudo, trazendo mais aprendizado para todos nós e, principalmente, colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. É isso aí. Não basta aprender, né? Tem que reproduzir. Seja bem-vindo, João. Boa noite. Boa noite, obrigado de vocês colaborarem conosco nesse programa. Fico muito feliz com isso e vamos aprendendo juntos, né? A gratidão é toda nossa, né? De estar aprimorando cada vez mais os nossos conhecimentos e aprofundando aí também as informações da doutrina. Seja bem-vinda, Silvia, nossa voz, nosso passarinho. Boa noite a todos. É com grande alegria que voltamos a mais um capítulo do Seara dos Médiuns. Muito obrigada. A alegria toda nossa e a gratidão também, amiga. Quero também dar as boas-vindas ao Cláudio, ao Fredson e toda a equipe que faz a magia acontecer. E para vocês que estão aqui toda semana, todo o programa acompanhando e aprendendo junto com a gente. Hoje a gente vai apresentar o capítulo 77, Médiuns Transviados. Muito interessante e muito importante para quem trabalha na área da mediunidade. Mas antes de começar com o texto, como é de praxe, a gente sempre faz a pergunta Flash Talk, né? Tirada do livro Qualidade na Prática Mediúnica, e a gente já está na questão de número 58. Quem vai responder para a gente é a Alê, né, Alê? E é a continuação, né, das outras perguntas anteriores do Flash Talk dos programas anteriores. Preparada? Sim, pode falar. Então, vamos lá. Alê, sinto a inspiração, mas em seguida vem a inibição. Descreve o médium, e logo depois vem o conflito e a frustração. A minha intenção é colaborar, estar disponível. No entanto, não consigo vencer a inibição. O que eu devo fazer? Nossa, é uma luta silenciosa entre esse chamado para servir e o receio de não corresponder. Nós temos, assim, muita preocupação em não atender a expectativa do outro. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o outro, com medo de errar, com medo de ser julgado, com medo de mistificar. A gente fica com medo de não atender essas expectativas, que muitas vezes somos nós mesmos que criamos. Às vezes a pessoa está ali só para servir, mas eu crio isso na minha cabeça que eu mesmo vou criando bloqueios. Então, esse momento é importante lembrar que os benfeitores, eles não procuram um instrumento perfeito. Até porque nós estamos no mundo de prova e expiação, nem tem esse perfeito. Ele não está aqui. Então, eles procuram o que está pronto para servir, o que está preocupado em ajudar. Então, nesse momento, e dá aquela, nossa, eu quero, ai, mas eu devo, ai, mas é meu. Aí, o que está acontecendo comigo? Relaxa, deixa acontecer, que o nosso trabalho é só a pontinha do iceberg. Lá de baixo, a espiritualidade está fazendo tudo. Então, não precisa ficar tão preocupado. Até porque no momento que você fica com toda essa preocupação, você mudou sua vibração, mudou sua sintonia. Aí não vai ter mesmo, não. E essa inibição é que vai enfraquecer o médium. Então, em vez de ele ficar preocupado, e se eu falhar? Pergunta, como eu posso ser útil? Eu estou aqui para trabalhar. As coisas vão fluindo. Então, muitas vezes aquela frustração, aquele medo de errar, não preocupa. Somos nós que temos essa preocupação. A espiritualidade está ali para nos auxiliar, concentra, presta atenção e vai. Vai dar certo. E a gente não pode esquecer também do estudo, né?
Se você está estudando, está mudando, se conectando, não tem como dar errado. Verdade. Se tá com informação na ponta da língua, é força na peruca que se joga, né, amiga? Mas eu gostei do início da sua fala, é a dúvida de todos, né? Todo mundo carrega essa porcentagem de insegurança, mas com o No tempo a gente começo, então, e é, não se enganem, mesmo os meios antigos ainda fica com pontinha em alguns momentos. a pulga atrás da orelha. Uma vez eu ouvi dizer assim, até Chico ficava na dúvida, meu Deus, Então, então se sentiu um cisco. muito obrigada, Lê, muito obrigada. E agora a gente vai abrir espaço para a Silvia trazer o primeiro slide do texto. É com você, Silvia. Capítulo 77, Médiuns Transviados. Reunião pública de 21 de outubro de 1960, questão 220, parágrafo 3º. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. A caneta nobre que se negasse a escrever, com medo de errar, terminaria, de certo, numa carroça de lixo, preterida por alguns, lápis humilde, que prestassem concurso de boa vontade. O automóvel distinto, que desertasse do trabalho, com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano que intentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçando em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhes a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair, talvez, sob o domínio de algum criminoso vulgar. Ed. Obrigada, Silvia. E agora a gente começa as nossas perguntas. Como eu comecei com a Lê no Flash Talk, agora eu vou começar com o João. João, essa é a pergunta que eu acho assim, primordial, né, no trabalho mediúnico, e que a gente sempre tem que estar repetindo, né, a resposta. João, responde para a gente qual é a finalidade da mediunidade, segundo o texto, por favor. Boa noite a todos. Segundo o texto, Emmanuel já disse que a mediunidade é um talento divino. Então, quando ele diz isso, é porque a mediunidade ela é uma bênção que o céu confia às criaturas de boa vontade, para que sirva de ponte entre os dois mundos. Então, o médium é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Não é para proveito pessoal, é para proveito do amor, a serviço do amor, a serviço do bem e do próximo. Então, nós não estamos na mediunidade para ser servidos, nós estamos para servir. Então, quando ele diz isso, eu vou até dizer uma fala de Joana de Ângeles, ela diz que todo dom espiritual é um depósito sagrado que a alma recebe para administrar em benefício do próximo. Então, eu vejo nossos estudos, diz que a gente usa muito o eu, né? O eu. Nós estamos preocupados conosco. Quando o médium ele tem que estar preocupado em servir aqueles irmãos que estão há tanto tempo arraigados no ódio, na vingança, no sofrimento. E o médium é essa porta de luz que se abre a esse espírito, a esse irmão. Além do que nos mostra
a realidade de que a vida não termina com a morte, que a vida continua. Então, essa é a verdadeira função da mediunidade, servir aos nossos irmãos. É isso. Muito bom, muito obrigada. Que a gente possa carregar sempre no coração a humildade de servir o próximo, né? Ale, você gostaria de complementar? Fala do João. A gente tem que compreender que é um colaborador da obra de Jesus, em prol do outro. Como o Minério disse, não temos que ser protagonista. Não é benefício nenhum para você. É para sua reforma moral. É para você alcançar com fraternidade aqueles que ainda estão em revolta, em ignorância, em sofrimento. Então, nós somos instrumentos. Nós somos um canal de misericórdia, aonde nós vamos estar. Como o Minério sempre fala, Deus não vai descer aqui para poder te ajudar. Ele vai usar pessoas. Então, vamos pensar nós como esse canal de auxílio, que nós vamos favorecer o outro e a nós mesmos. Pensa que coisa linda. Você ajuda o outro e a você. É isso. Daí a gente já vê, né, o quanto é imensurável a sabedoria divina, né? Fez ali o formato certinho para que a gente pudesse se ajudar enquanto fortalece nossos irmãos que estão na mesma luta que a gente, né? Ale, eu vou continuar com você. Vou já chamar a nossa segunda pergunta, porque hoje o texto é um pouco curtinho, mas a gente vai estendendo para a gente ir trabalhando junto. Então, vamos lá. Ale, o que acontece quando os benfeitores espirituais deixam de insistir junto ao médium transviado? Os espíritos superiores, eles respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Eles não vão, mesmo sabendo que nós estamos indo para o caminho errado, eles não vão ter esse tipo de interferência. Eles vão intuir, vão tentar esclarecer, mas eles não vão tomar decisões por nós. Nós somos totalmente respeitados. Então, eles deixam de insistir quando aquele, não é nem só o médium, todo trabalhador. Nós estamos aqui focados no médium, mas é todo trabalhador. Se ele quer seguir por aquele caminho, por aquele ponto, eles vão ter alertado, vão dar inspirações, vão fazer convites para você reajustar, mas eles não vão, você que tem que aceitar. E se você não aceitar, nesse momento eles vão recuar. Eles vão recuar e deixar que você faça como você quer, porém, tem as consequências das nossas escolhas. E eles fazem isso, não é por maldade, é uma medida mesmo educativa. Nós fazemos isso com nossos filhos. Não adianta você falar assim, ó, tem um buraco ali, você vai cair. Enquanto eles não vão lá, vão averiguar o tamanho do buraco, eles não vão. Eles não retornam. Então, é por amor que eles fazem isso, por respeitar a nossa decisão. Só que, quando isso acontece, você não permite essa sintonia, você pode enfraquecer a sua sintonia, porque sua elevação moral foi perdida. Então, eles não vão deixar, não, agora vai ficar só por conta da Alessandra. Quando eu decidi voltar de novo para o compromisso que eu fiz, mediante ao trabalho, eles vão novamente me auxiliar. Mas aí eu vou ter que conquistar de novo a confiança deles. Eles vão estar ali, mas eu vou ter que confiar de novo. E eu me afastando deles, o que eu posso ter do meu lado, muitas vezes, mudando a minha sintonia, pode ser espíritos, pode ser não, são espíritos que estão vibrando na mesma sintonia que eu. Aí as minhas más inclinações vão estar ali perigando as minhas companhias não ser as mais agradáveis. A partir do momento que eu volto de novo para o meu propósito, para o meu compromisso, eles são tão maravilhosos que eles vão de novo me dar a oportunidade de continuar o meu chamado, a minha responsabilidade. Só que eles vão mostrar o caminho, mas
Se eu vou decidir percorrer ou não, aí já é comigo. Mais um mecanismo de funcionamento perfeito, né? Assim a gente vai vendo o quanto a espiritualidade é incrível. Você pode andar com os melhores, mas se você quiser, você pode andar com aqueles que são iguais a você. Aí é a hora que a gente aprende a ser melhor, né? Porque a gente vê os erros que nós cometemos e sofremos quando Nós cometemos. aprendemos nesse momento, né? Nosso aprendizado maior é na dor, no sofrimento. Exatamente. Muito bom, amiga. Muito obrigada. João, você gostaria de complementar? Fala da Alê? Não, a fala dela foi muito boa, né? Quando você é abandonado, esse abandono não é punição, é uma consequência, né, dos seus atos. E quando você sofre essa consequência, você fica à sua sorte, né? Então você vai ser assessorado para aquelas forças que não buscam o bem. Você fica sem leme, sem norte, porque o nosso leme, nosso norte são aquela espiritualidade superior que nos apoia naquilo que nós estamos fazendo. E quando nós perdemos esse contato, somos relegados à própria sorte, aí você sempre vai encontrar um companheiro para te encaminhar. Só que o companheiro que você vai encontrar não será um espírito elevado, será um espírito. Você perde o critério para passar a fazer o bem, né? Então, você nunca pode se transviar, porque, como foi na questão anterior, você é um dom divino que você tem. E se você se transviar, você vai jogar tudo por terra, aquilo que foi programado no plano espiritual, né? É isso. E quantos sofrimentos a gente vai deixar de apaziguar, né? Se a gente se afasta do trabalho, se a gente se afasta desse processo de servidão, que é um processo de servidão. Quantas lágrimas vão continuar rolando, né? Você colocou isso, Etienne, então eu vou puxar lá na questão do livro dos Espíritos. Se eu não fizer mal, agrada a Deus? Não. Você será responsabilizado por todo bem que deixar de fazer. É isso. É Acho que uma doloroso. coisa que a gente deve sempre perguntar também, será que eu estou correspondendo à confiança que a espiritualidade depositou em mim? Porque teve toda uma programação, anos, em alguns livros do Manuel Filomeno e do André Luiz falam que tem o quê? 30, 50 anos de preparação para um médium vir. Pensa você perder. E não é só você. Quantas, como você disse, quantas pessoas deixou de ser ajudadas? Quantos espíritos superiores que estão ali? Sanatório Esperança vai te receber. Sim. Quanta gente envolvida em uma Né? missão. Uma única missão, que a gente possa se atentar à nossa responsabilidade, né? Muito boa essa primeira parte. Vamos chamar então a segunda parte com a Silvia. Silvia, o espaço é seu, amiga. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem renascem no mundo com as características da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Instado pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosos de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim,
renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade, continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. Ed. Muito obrigada, Silvia. Agora, para a segunda parte do texto, vem aquela pergunta que todo mundo carrega uma certa dúvida, né? Eu já achei que sim, depois achei que não, agora eu já acho que eu não sei. Mas o João vai responder para a gente, né, João? João, o médium perde a mediunidade ao abandonar a sua missão? Seu microfone está desligado, abre para a gente, por favor. Imagina, sem problema. Não, ele não perde a mediunidade, jamais ele perde a mediunidade. Né? Porque essa é uma das afirmações mais sérias que nós temos inquietante do capítulo, né? O texto é explícito. O médium transviado, ele continua médium. Só que sem norte. Né? A mediunidade, ela é uma propriedade da alma, inscrita na sua estrutura perispiritual. Então, ela não pode, ela foi inscrita no seu perispírito ao longo das suas encarnações. Então, ela não pode ser apagada do seu perispírito, né, por um simples desejo espiritual. Os mentores espirituais vão apagar isso do perispírito. Não, você continua médio. Só que sem norte. Né? Como foi na pergunta anterior. Você vai continuar médium, mas médium fortalecendo as forças do mal. Porque as forças do bem vão te abandonar. Não com punição, como foi falado, como consequência. E você, sem os benfeitores espirituais, você vai ser um canal mediúnico permeável. Né? Sem leme, vai para lá, para cá, para lá, para cá. Né? A mediunidade, ela não se apaga com o desvio do médium, ela permanece, mas com uma chama sem lamparina, exposta ao vento. E que se perde não é o dom, mas a proteção que o torna sagrado, assim diz Emmanuel. E Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte: há médiuns que nunca perderam a sensibilidade, mas perderam a bússola. Continuam sentindo, continuam recebendo, mas já não sabem mais distinguir o que vem da luz e o que vem das sombras. Então, a mediunidade você não perde ela. Haja vista, nós temos tantos médiuns decaídos, eles continuam médium. Porque a sua mediunidade não depende da sua moral, do seu procedimento. Ela não depende disso. Ela permanece. Mas ela permanece sem rumo. Você pode servir a Deus ou a Mamon. Você pode servir às trevas e pode servir à luz. Porque a mediunidade continua. Tá certo? É assim que funciona. Muito interessante, né? Talvez devido às consequências que o médium pode ter, seria até um bálsamo se ele perdesse a mediunidade, se ele parasse de servir, né? Porque realmente a cabeça deve ir a mil, né? Porque quando eu pelo menos quando eu fico uns 15 dias sem estar trabalhando, a gente já começa a sentir, a gente já fica meio perdido. Imagina se corta a conexão de repente, né? Alê, você gostaria de complementar a fala do João? Alê, você ainda está na conexão? Meu microfone aqui estava dando trabalho para ligar. Não ia aparecer, não. Em um dos livros do Emmanuel, que eu não me lembro mais qual, ele falava que a mediunidade ela é igual uma ferramenta. Se essa ferramenta ela é abandonada,
Enferruja. Ela não vai deixar de existir, mas ela vai enferrujar pela falta do uso dela. Ela vai estar ali, mas falta do uso. E quando o Minelli estava falando, eu estava aqui pensando que tem médios que permanecem ativos assim durante décadas e não tem crescimento moral significativo. Às vezes tem um crescimento muito pouco, mas significativo. E às vezes alguns perdem ali temporariamente aquela companhia e já reflete tanto com aquele afastamento que tem uma renovação, vê as consequências, como se diz, sente na pele, e tornam tão maduro e úteis, mais úteis do que eram antes. Então, tudo a gente tem que tirar como um aprendizado também, né? Verdade, somos eternos errantes, eternos aprendizes, né? Graças a Deus. E eu vou continuar com você, Ale, para a gente levantar a nossa quarta e última questão do dia, tá bom? Sim. Ale, qual ensinamento moral principal podemos extrair do texto Médiuns e Transviados? Nossa, foram muitas coisas, teve muitos conceitos aí importantes. Vai levar assim, uma reflexão da responsabilidade espiritual, é que toda oportunidade de servir, ela vem acompanhada de escolhas. Você vai escolher quem você vai servir. Como se diz, a Deus e ao amor. Eu tenho as minhas escolhas. As minhas companhias, se eu deixo meu trabalho de lado, deixo de vibrar no bem, os espíritos superiores vão afastar. Então, aprendemos também que a mediunidade, ela é uma concessão divina, destinada para o bem. Não vai depender da minha moral, mas é a minha moral que vai conduzir o meu trabalho. Falamos também ali do esclarecimento, do auxílio ao próximo. Quando o médium passa a colocar os seus interesses acima, sua vaidade acima de tudo, seu compromisso assumido, aí não é problema da mediunidade, é o problema de como você está direcionando a sua faculdade, sua própria vida. Falamos também sobre a misericórdia divina, da importância que a espiritualidade nunca vai nos abandonar, mas vai respeitar o nosso livre-arbítrio, vão nos orientar, vão nos alertar, nos inspirar, mas a escolha ali da caminhada é nossa. Então, levanta a gente a refletir, o trabalhador em assumir as consequências das nossas escolhas, compreender que o crescimento espiritual não é imposto para ninguém, ele é imposto. Ele tem que ser uma escolha sua, um despertar. Um despertar. E esse despertar, ele é individual. Eu posso ajudar o outro a carregar a cruz dele, mas eu não posso carregar a cruz para ele. A cruz é dele. Eu posso dar uma aliviada ali, ajudando, auxiliando, mas a cruz é dele. Ele que vai ter que carregar, chegar lá carregando. Então, eu achei muito interessante, porque ele nos levou a refletir muito sobre nossas escolhas, sobre o nosso compromisso. Ninguém é obrigado a fazer um compromisso, mas a partir do momento que você faz um compromisso, aí é da sua responsabilidade cumprir ou não. É isso. Muito bom, somos responsáveis pelo nosso destino. E para fechar com chave de ouro, João, você gostaria de fazer complementos? Eu vou falar só uma fala de Joana de Ângeles, para fechar. Ela disse que a responsabilidade pelo dom recebido não termina com a encarnação. Ela atravessa existências, porque a alma que assumiu o compromisso com o bem não pode simplesmente ignorá-lo, sem consequência para o seu progresso. Vai haver consequência. Então, quando você assume o compromisso para o bem, e você, pelo ego, por
medo de humilhação, medo de errar, ou tirar proveito próprio, você se transvia, haverá consequência. Haverá consequência. Porque toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Então, se você omite o bem, isso vai ter uma consequência. Se você faz o bem, a sua consequência vai ser o bem. Se você omitir o bem, a sua consequência vai ser o quê? O sofrimento, a dor. Né? Então, eu acho que, como diz o texto, mediunidade é algo divino. Os dons do Espírito são dons divinos que Deus nos deu para nós ajudarmos o próximo. E não podemos nos esquivar disso sem consequência futura. É isso. E levando em conta que todos nós somos médiuns, né? Então, todos carregamos a bagagem de ajudar o próximo, de aliviar as suas dores, de aconselhar, aconchegar, né? E compartilhar também você, a sua energia através dos trabalhos que a gente pode estar emanando e recebendo. Uma troca, né? Nós viemos aqui para trocar as nossas energias, trocar os nossos conhecimentos e juntos a gente conseguir chegar aonde todos nós almejamos, que é nos braços do nosso Mestre Jesus, né? Gente, quero Sabe o que a gente reflete também? Lá naquela primeira pergunta do Flash Talk, quando eu estou com medo do julgamento de errar, eu estou sendo muito egoísta. Estou deixando de auxiliar pelo meu ego, para ninguém me julgar. É isso que eu ia dizer, preocupado com o que o outro vai pensar. O que acontece também, gente, é que muitas pessoas falam para mim, Minelli, mas aquele médium lá, ele está errando, Minelli. Eu falo, deixa ele errar. Deixa ele errar. Sabe por quê? Porque o médium, quando está no início, né? Eu sempre falo, se der vontade de chorar, chora, gritar, grita, mas não muito alto, né? Falar, fala, escrever, escreve. Por quê? Porque se você fala que não é daquela forma, você cria um bloqueio, daí a pessoa fica com medo de errar, aí você bloqueia o médium, você perde o médium, porque ele bloqueia só, ele não perde a mediunidade, mas ele bloqueia, com medo de errar por consequência externa, consequência de quem? Do coordenador da sala que foi lá e fez uma crítica, né? No momento que não deveria. Eu carrego uma bagagem dessa. Interessante você falar isso, João, na psicografia. Eu tenho muita vergonha de escrever. E olha que eu recebo umas coisas assim. Ontem mesmo eu estava ali mexendo com as minhas coisas. Lá larguei tudo corpo, vou escrever. Mas eu tenho muito receio, porque a minha primeira psicografia, a pessoa virou para mim e falou, mas não dá para entender nada. Aí eu já me bloqueei. Eu falei, "Ixi." Aí depois eu fui ver as psicografias do Chico, é quase uma palavra por página. Então eu acho que eu não estava de todo ruim, né? Mas o bloqueio permanece. Etienne, a minha psicografia até hoje, ninguém entende nada. É assim mesmo. É isso mesmo. Preciso me arriscar mais. Quero agradecer demais, gente, por esse programa. É muito bom estar aqui com vocês sempre. Ale, muito obrigada mais uma vez pelos textos, pelas respostas, pelos estudos, pelas pesquisas, pelas responsabilidades, por toda a força que você traz para o grupo, amiga. Eu quero te agradecer hoje, em nome de todos, porque você é um pilar desse nosso trabalho. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade que eu tive, do Minelli, como idealizador, ter acreditado em mim, no momento que nem eu estava acreditando tanto, viu a importância do coordenador? Nem eu estava acreditando, eu falei, você tem certeza? Tenho. Viu a importância, né? Então, aí eu que agradeço a oportunidade do acolhimento que vocês me deram, fez toda a diferença. Toda a diferença. Gratidão é toda nossa. Eu também quero agradecer muito, João, por ter trazido a ideia, colocado na mesa, plantado a sementinha, confiado na gente, puxado nossa orelha, formado, amassado a massa, pôr na forma e pôr no forno.
Se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Muito obrigada, viu, João? Eu que agradeço ter vocês juntos conosco, né? Sem vocês não teria programa, né? São muitos os chamados, são poucos os escolhidos. Falou tudo. Pelo menos aqui só tem 5. Mas muitos ainda virão com a graça de Deus. Quero agradecer muito também, Silvia, que a gente conseguiu pescar ali para vir trabalhar junto com a gente. Começou um pouco acanhada, hoje já chega com um sorrisão, dona das palavras, com esse vozeirão iluminando o nosso trabalho. Gratidão, viu, Silvia? Eu sou grata ao convite do Minelli, né, que veio através dele e da Lucília. Sou muito agradecida, porque esse momento me enriquece muito, porque também é um aprendizado, né, semanalmente para mim. É mais um dos aprendizados que eu necessito na minha caminhada aí evolutiva, e eu sou muito grata mesmo. Eu adoro fazer o programa, só até é muito gratificante, porque tem muitos ensinamentos, e essa maneira que a gente desenlaça, tira os nós, né? Porque muitas vezes você pega o livro ali, você lê, e como são várias pessoas dando, então abre assim muito aquela perspectiva de você se enxergar ali, de você entender, nossa, eu erro, mas eu compreendo que faz parte do meu caminhar e da minha evolução. Agradecida mesmo de coração pela oportunidade. Eu que agradeço por todos nós termos abraçado essa ideia e estarmos caminhando juntas. Quero agradecer também o Cláudio, sei que ele não vai se manifestar pela voz, mas se não fosse ele, a gente também não teria conseguido caminhar e chegar tão longe. O Fredson, que quase nunca está aqui, mas é quem faz a mágica toda acontecer, quem criou os nossos VTs, as nossas aberturas, as músicas impactantes, quem faz a edição e deixa tudo lindo aí na sua telinha, no seu computador, no seu celular, para você estar assistindo e se aprimorando, se lapidando junto conosco. Gratidão de coração e espero ter vocês aqui no próximo capítulo 78, Fenômenos. Um beijo no coração de todos vocês, gente, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos.